Personal, a limitação no tornozelo pode lesionar o joelho do seu aluno? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Paulo Mazeu e hoje vou compartilhar com vocês algo extremamente relevante, que é o aumento da sobrecarga para o joelho e como a causa dessa sobrecarga pode estar relacionada ao tornozelo e como que você faz para identificar essa limitação e para resolver essa limitação. Então fica aqui comigo que nós vamos abordar esse tema hoje e para fazer isso de uma forma clara, simples e didática, eu vou compartilhar minha tela para que você possa compreender todos esses detalhes de uma forma bem simples, onde você vai poder aplicar já no seu dia a dia, na sua carreira. Tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela com você, para que você possa compreender melhor isso. Muito bem, vamos começar dando uma olhadinha, então, nessa relação do joelho em sobrecarga, que é o joelho valgo, o famoso valgo dinâmico. Então, aqui a gente tem um exemplo do que é o valgo dinâmico, né, que é esse valgo caindo em X, quando a sobrecarga é colocada. Porque muitas vezes seu aluno, sua aluna não vai ter um joelho em X. Mas quando é colocado sobrecarga, esses joelhos caem para dentro e caem em X. São muitas as causas do joelho em X, tá? Hoje nós vamos abordar especificamente essa relação joelho-tornozelo. Mas pode ser realmente falta de glúteo médio, encurtamento de adutor, coisas que eu já até trouxe em outra aula aqui para você. Mas hoje nós vamos olhar essa relação que ele está mostrando ali na imagem, ó, esse tornozelo limitado, fazendo com que o joelho caia em X e o pé também caia para valgo. Sempre que esse joelho cair em X, a carga vai ficar mais na parte lateral do joelho, vai aumentar essa sobrecarga para o joelho. Então, o que você vai precisar sempre olhar e se atentar é se o seu aluno está tendo a capacidade, porque às vezes a gente acha que é só uma orientação, né? Só falar assim, ah, você tem que jogar esse joelho para fora. A questão é se ele tem a capacidade de manter esse alinhamento do centro da patela com o centro do tornozelo, como está mostrando ali. Então, muitas vezes pode ser até numa posição de alongamento, como a gente está mostrando aqui, seu aluno não consegue ficar assim. O que acontece com o joelho dele? Ele perde esse centramento da patela com o tornozelo e o joelho cai para esse valgo dinâmico. Ele não tem a capacidade, por mais que você peça para jogar esse joelho para fora, é quase impossível. Né? Então, vamos entender a causa disso. Tem um outro exemplo aqui que é bem interessante para a gente olhar para essa questão do pé. Né? Então, a gente olhou para o joelho, desequilíbrio no joelho, mas vamos olhar para o pé. O que acontece com o pé? O pé está abaixo do tornozelo, né? E é uma articulação, assim como no joelho, que tem um padrão de estabilidade. Esse pé precisa estar estável, ele precisa manter esse arco longitudinal, né? Esse arco longitudinal é muito importante, porque ele é um amortecedor, ele precisa ser mantido. As forças compressivas e as forças de impactação são absorvidas nesse primeiro contato, como a imagem está mostrando, como se fosse um amortecedor. Então, numa corrida, mesmo numa caminhada, o pé precisa ter essa capacidade de estabilizar, funcionar como um amortecedor, distribuindo essas forças compressivas. Então, aqui como numa ponte, ó, se a gente joga ali, como ele está mostrando, 100 quilos em cima da ponte, essa força é distribuída por todo o arco da ponte. Assim como no pé. O peso do corpo é distribuído por todo esse arco do pé. Então, é fundamental a manutenção desse arco plantar, né? Que é o que a gente chama de manter a estabilidade do pé, para que esse pé não caia em valgo, que a gente fala, né? Que é esse pé plano. Porque se ele cair e ceder, como consequência, o joelho vai cair para valgo também. Só que muitas vezes o seu aluno também não tem a capacidade de manter esse arco normal, como ele está mostrando aí. Assim como ele não tem a capacidade de manter o joelho alinhado com o tornozelo, muitas vezes seu aluno não tem a capacidade de manter esse alinhamento, ó, do maléolo medial, navicular
e o primeiro metatarso. A gente tem uma linha ali. Ele não consegue manter essa linha. Ele perde. O navicular vai lá para baixo. Esse pé fica plano. Então, não é só a questão, muitas vezes, como eu disse para vocês, de pedir isso para o seu aluno. É a questão dele ter a capacidade de fazer. Né? Então, aqui tem mais um exemplo que ilustra bem para a gente essa questão do pé. Essa questão do equilíbrio e a manutenção do arco plantar. E a gente vai entendendo como tem compensação no joelho e como tem a compensação no tornozelo. Então, é isso que acontece com o arco plantar. Quando o arco plantar cai para eversão, olha toda a sobrecarga mecânica que existe. Como o próprio tendão calcâneo ali já tem uma sobrecarga maior, e a gente perde a capacidade de manutenção do alinhamento. Então, é uma reação em cadeia. Aí você vai perguntar para mim, nossa, Paulo, então se esse pé cai em eversão, ele fica plano, o joelho cai para valgo, né? Sim, é uma reação em cadeia. Ou será que é o joelho caindo em valgo que leva o pé para plano? Qual que é a causa do problema, né? Então, olha, esse é um exemplo claro de um pé plano, um pé que cai em eversão, e muitas vezes o aluno não tem a capacidade de manter esse arco plantar. Você pode até forçar ele, treinar, e às vezes ele até consegue na posição do pé, né? Fica ali na posição normal, como vocês estão vendo. Mas quando entra qualquer tipo de sobrecarga, você pede para esse aluno correr, por exemplo, e aí a gente está olhando, é um apoio unipodal, você pede para esse aluno fazer um agachamento, esse pé cai para plano, cai para eversão. Então, a minha pergunta para você é a seguinte, se muitas vezes ele não tem a capacidade de manter esse pé com o arco plantar, não tem a capacidade de manter os joelhos alinhados, esse joelho cai para valgo, o primeiro passo é identificar quais são as limitações. E a gente tem sempre, como vocês já sabem, articulações com padrão de estabilidade e com padrão de mobilidade. O pé é um padrão de estabilidade e o joelho também tem um padrão de estabilidade. Só que entre o pé e o joelho, a gente tem o tornozelo. E o tornozelo tem um padrão de mobilidade. E como os maiores especialistas do movimento do mundo, vou citar aqui o Paul Chek, lá do Chek Institute, vou citar o Gray Cook, que é o criador do FMS, eles falam o quê? Com muita clareza, para que a gente sempre olhe para a mobilidade primeiro. A gente tem sempre que olhar se existe falta de mobilidade. Porque pensa comigo, se eu não tenho mobilidade numa articulação que precisa ter mobilidade, que precisa ter movimento, essa falta de movimento vai causar alguma compensação. Seja na articulação abaixo, seja na articulação acima. Então, não adianta a gente querer resolver o problema do genovalgo, do joelho que cai para dentro, ou do pé que cai em eversão, esse pé plano, se eu não olhar para a articulação que tem um padrão de mobilidade, no caso, o tornozelo, que está ali diretamente conectado ao pé e diretamente conectado ao joelho. Então, o primeiro passo é olhar para o tornozelo. Então, como que a gente olha para o tornozelo, que, na maior parte das vezes, é a causa do problema, tanto do genovalgo como do pé plano. Vamos olhar? Para você poder entender bem, eu vou compartilhar com você mais uma vez a minha tela, só que agora nós vamos lá para o portal da certificação iFit Pro. E aqui no portal, o que eu quero compartilhar com você primeiro é esse teste, que é um teste específico de mobilidade do tornozelo. Então, agora eu vou testar especificamente como que está a mobilidade desse tornozelo. Então, eu estou ali com a Ellen, que é a nossa modelo, e eu vou aplicar esse teste nela para descobrir se o tornozelo tem essa capacidade de dorsiflexão. E é isso que você tem que descobrir. Então, esse é um teste simples, de fácil aplicação, onde você coloca o bastão no chão com um palmo de distância. O calcanhar do seu aluno não pode sair do chão, tá? Tem que ter a distância certinha ali. O calcanhar não pode sair do chão
E mantendo essa distância de 1 palmo, eu peço para o aluno levar o joelho dele em direção ao bastão. Porque quando ele leva o joelho em direção ao bastão, eu estou medindo o quê? A capacidade de dorsiflexão do tornozelo. Se esse tornozelo vai a pelo menos 45 graus. Vocês podem ver aqui que ela consegue fazer. Olha como ela avança bem, né, e consegue levar o joelho até o bastão. Isso é fundamental. Só que você vai perceber que muitos dos seus alunos, provavelmente esses que têm o valgo dinâmico e que têm o pé que cai em eversão, não vão ter essa mobilidade. Essa falta de mobilidade no tornozelo que está levando a esse valgo dinâmico e está levando a essa eversão do pé. Então, o primeiro passo de todos, né, é você fazer o quê? Identificar se tem a limitação. Essa é a visão do personal especialista do movimento. Quando você identifica, você está fazendo o quê? Você está dando um diagnóstico do movimento. Você está realmente avaliando e não adivinhando. Porque se você não avalia, você vai ter que ficar tentando descobrir, né, no dia a dia sem saber. Quando você avalia, você realmente aplica uma visão avançada de treinamento, que identifica o problema para restaurar essa função. Porque é isso que vai prevenir a lesão. É isso que vai melhorar a performance do seu aluno eficientemente. Então, depois que você identificou o problema, o que você precisa fazer? Você precisa aplicar uma estratégia eficiente. E uma estratégia eficiente não é só chegar lá e fazer alongamento para esse tornozelo. Então, uma excelente estratégia e que abre o caminho para essa estratégia eficaz é o treinamento da liberação miofascial. E eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de uma liberação miofascial nas panturrilhas, que trabalha principalmente essa região. Então, eu estou ali com um stick, aplicando uma liberação miofascial na panturrilha da minha aluna. E essa liberação miofascial, ela faz o quê? Ela abre o caminho. Então, quando a gente fala nessa estratégia eficiente para restaurar a função, é fundamental que a liberação miofascial abra o caminho para que a gente possa eficientemente ganhar mobilidade e depois ganhar estabilidade nessas articulações com estabilidade. Então, a liberação miofascial é muito bem-vinda e quando você aplicar essa estratégia, você vai perceber como o resultado que você consegue é muito mais eficaz. Então, a liberação miofascial, ela prepara para que você entre com os alongamentos de uma forma mais eficiente e prepara para os exercícios de mobilidade também, que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Porque a miofáscia, a grande questão da miofáscia, é que muitas vezes ela se adere à musculatura, ela gruda na musculatura. É um tecido conjuntivo que envolve a musculatura, mas a musculatura precisa deslizar por baixo da miofáscia. Se essa miofáscia está aderida na musculatura, ela prejudica a função. A gente não consegue ter um movimento eficaz. Então, o que seria uma ótima estratégia aqui? Vamos voltar lá para o tornozelo em pé, que é o módulo 13. Entrar, depois da liberação miofascial, entrar com alongamento. Então, aqui na posição do alongamento, eu estou propondo aqui um alongamento específico para gastrocnêmio. Então, com os joelhos estendidos, eu estou alongando o gastrocnêmio, essa musculatura que atravessa o tornozelo e atravessa o joelho, buscando ali esse alinhamento do pé. E, em seguida, entrar com um alongamento para o solear. O solear não atravessa o joelho. É um músculo que é um pouco mais profundo, fica por baixo do gastrocnêmio, mas é um músculo que atravessa o tornozelo e que o encurtamento do solear também prejudica essa mobilidade do tornozelo. Então, para alongar o solear, eu desbloqueio o gastrocnêmio, flexionando o joelho e alongando essa musculatura que está por baixo. Esses dois alongamentos são fundamentais. Eu gosto de alongamentos em posturas mais longas, eles são muito eficientes para poder ganhar flexibilidade. Então, quando a gente fala de ganho de flexibilidade, tem várias escolas, né, que trabalham com alongamento e todas muito boas. Eu, particularmente, gosto dessa escola francesa, que é a escola do RPG, do SGA, que são linhas
que sustentam a postura de alongamento por mais tempo, né? Eu vejo que na minha prática diária, eu consigo mais resultado no ganho de flexibilidade. Só que quando a gente fala em ganho de mobilidade, não é só a flexibilidade muscular é um dos aspectos, né, da mobilidade. A gente pode trabalhar também especificamente essa mobilidade do tornozelo. Então, eu quero dar um outro exemplo aqui para você, de uma mobilidade específica do tornozelo, que é muito eficiente também e é muito bem-vinda, vale muito a pena trabalhar. Agora sim. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, vocês vão ver que essa mobilidade é uma mobilidade com a faixa elástica. Então, aqui a gente passa uma faixa elástica para ajudar nesse trabalho de mobilidade e muitas vezes é eficiente, como o Gasparzinho está fazendo ali, dá um apoio. Então, você como personal, você pode segurar o osso talos do seu aluno. Você segura o talos, para quem não tem essa anteriorização do talos, e esse trabalho de mobilidade ele se torna mais eficiente. A gente pode fazer isso também na parede, como a caveirinha está mostrando, esse trabalho de dorsiflexão, ou ali no espaldar, como vocês estão vendo também. Esse movimento de vai e volta vai ajudando a soltar essa cápsula articular, a ganhar esse espaço na articulação. Assim como a gente pode usar a faixa elástica no lugar da mão. Então, a gente estava mostrando ali como o Gasparzinho estava segurando o talos com a mão. Ou aqui a faixa elástica fica bem ali na região do talos, para evitar esse impacto que acontece ali entre a fíbula e o talos. Então, a mobilidade fica mais eficaz, né? Então, não é lá em cima, a banda elástica não fica na tíbia. Quando você coloca a banda elástica para baixo, é sempre sobre o talos, tá? Como vocês estão vendo aí. Então, tem duas formas de usar a banda elástica. A banda elástica segurando o talos, como vocês estão vendo agora, e tem essa primeira forma, que é a banda elástica, aí sim na tíbia, ajudando a puxar essa tíbia para frente, e aí você pode segurar o talos com a mão, tá? Assim como você pode passar uma lição de casa para o seu aluno para ele fazer sozinho, como você está vendo aqui. Então, aqui vocês puderam perceber como o trabalho de mobilidade do tornozelo é fundamental para evitar sobrecarga no joelho e no pé. Porque se esse tornozelo estiver travado, se ele estiver restrito, essa falta de mobilidade no tornozelo não permite que o seu aluno mantenha esse alinhamento, tanto do joelho quanto do arco plantar. Então, por mais que a gente tenha também, dentro da certificação iFit Pro, a gente tem um módulo, vou até mostrar para vocês aqui de novo, a gente tem um módulo só sobre joelho, por exemplo. E aqui o módulo 14, ó, tem um módulo só sobre joelho, né, que tem todos os testes de joelho, toda a parte prática de joelho. Assim como a gente tem um módulo aqui só de pé. Mas para eu poder corrigir os problemas do pé, treinar a estabilidade no pé e treinar a estabilidade no joelho, eu não vou conseguir estabilizar esse joelho, eu não vou conseguir estabilizar o pé, se primeiro eu não olhar para o aspecto da mobilidade. Mobilidade vem sempre primeiro. Então, o primeiro passo aqui é você avaliar seu aluno, identificar se tem limitação no tornozelo com esse teste que eu acabei de te ensinar. Se houver a limitação, você entrar com uma estratégia de liberação miofascial, flexibilidade do solear e do gastrocnêmio e mobilidade articular. Ganhando essa mobilidade no tornozelo, você vai ver como fica muito mais simples e fácil de corrigir esse valgo dinâmico e de corrigir essa perda do arco plantar. Porque talvez, sem corrigir a mobilidade do tornozelo, não seria nem possível, você nem conseguiria corrigir. Você ficar pedindo para o seu aluno, força o joelho para fora, aí ele vai correr, você vê que o joelho está caindo em valgo,
ele vai agachar, o joelho está caindo em valgo, fica quase impossível quando falta mobilidade. Então, essa aula de hoje foi bem específica dessa relação de tornozelo afetando a saúde do joelho, afetando a saúde do pé, e compreender que esse tornozelo limitado vai não só predispor a lesão para o joelho, porque se o joelho ficar caindo em valgo repetidas vezes, isso vai levar a uma lesão, como ele vai melhorar a performance, porque um movimento organizado, um movimento eficiente, faz com que a performance do seu aluno, seja qual for a atividade, musculação, corrida, ciclismo, vai render muito mais, porque ele está com um movimento mais limpo, que a gente fala, mais organizado e mais eficiente. Tá bom? Então, esse era o tema da aula de hoje, espero que tenha acrescentado aí na sua carreira, eu esteja te ajudando aí para um outro patamar profissional. Conta para mim aqui nos comentários se você gostou dessa aula e nos vemos numa próxima aula.